Olá, queridos irmãos, hoje nós estamos terminando a leitura do livro de Deuteronômio e, consequentemente, também a leitura do Pentateuco. Podemos aprender através da leitura desses 5 primeiros livros da Bíblia coisas maravilhosas. E hoje nós estamos lendo os capítulos 33 e 34. E eu quero trazer aqui uma reflexão com o tema: o legado de um grande homem. Vamos então à leitura dos últimos versos do capítulo 34 de Deuteronômio, versos 10 a 12. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a terra do Egito. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. O livro de Deuteronômio, ele se encerra com um dos testemunhos mais impactantes de toda a Bíblia Sagrada. Termina falando sobre o grande líder Moisés. Interessante é que esses últimos versos do capítulo 34 não foram escritos por Moisés, o que dá mais valor ainda ao que está escrito, pois um testemunho contado por outro, ele se torna mais valioso. E dentre as muitas coisas importantes que nós podemos aprender sobre a vida de Moisés, que foi um grande homem, desde o seu nascimento, a sua história é muito fascinante, até a sua morte, nós podemos aprender muitas coisas e tirar muitas lições. A primeira delas é a sua sensibilidade. Moisés foi capaz de ouvir a voz de Deus, mesmo estando distante do seu povo, lá no deserto de Midian, apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele ouviu a voz de Deus que o chamava em meio à sarça ardente. Que coisa tremenda! Segundo, a sua fé, que foi capaz de fazer com que ele deixasse tudo para trás para cumprir a missão dada por Deus em libertar o seu povo e também de fazer grandes milagres, tanto no Egito quanto durante os 40 anos no deserto. Terceiro, a sua coragem para enfrentar Faraó, o grande faraó da sua época, colocando a sua própria vida em risco. Quarto, a sua obediência para fazer tudo conforme Deus lhe ordenara. Quinto, a sua paciência. Paciência para poder liderar uma multidão tão grande de pessoas que por muitas das vezes se levantaram contra Moisés. Essa paciência lhe rendeu o título de homem mais manso da terra. Sexto, o seu amor pelo povo. O seu amor foi tão grande que quando Deus quis destruir o povo, Moisés pediu para que o Senhor o riscasse do seu livro, caso o Senhor decidisse destruir o povo. Sétimo, a sua liderança ilibada. Moisés liderou de uma forma magistral o povo de Israel e ele foi capaz de formar o seu sucessor. Quando ele parte, ele deixa alguém capacitado no seu lugar. E por fim, a sua intimidade com Deus. O verso 10 que lemos nos diz que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor falava face a face, a quem o Senhor conheceu face a face. Que coisa tremenda, que intimidade maravilhosa. Que lições nós podemos aprender através da vida desse grande homem? Que nós possamos entender que homens comuns, homens mortais, são capazes de realizar grandes feitos para Deus. Sigamos os exemplos de Moisés, que nós possamos olhar para a sua história e saber que Deus pode fazer grandes coisas através daqueles que se colocam em suas mãos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida.